Joia. Então, ó, página 15 do volume 12. Vamos resolver os exercícios 7, 8, 9, 10 e 11. Tá? Eu fiz o seguinte aqui. Eu coloquei um resuminho para a gente não perder a ideia da aula de quarta-feira. Deixa eu ocultar essa barrinha aqui. Então, ó, eu relacionei a intensidade do campo magnético no condutor retilíneo, na espira circular e no solenoide, tá? Para cada caso, eu vou ter uma relação estabelecida. No condutor retilíneo, o campo magnético B, ele está relacionado à permissividade magnética do meio, ou à permeabilidade magnética do meio, que no caso, a gente considera o vácuo, e ela vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, ou seja, isso daí representa o quanto que esse meio vai oferecer de impedimento para a propagação desse campo magnético, tá? Então, esse campo magnético está relacionado a essa permeabilidade magnética, a intensidade da corrente elétrica e ao comprimento da circunferência formada pelo fio retilíneo e o ponto no qual eu estou medindo a intensidade desse campo, olha lá, ó, 2πr, é o comprimento da circunferência, porque o que nós temos? Essas linhas de campo, elas sempre serão círculos, onde o centro desse círculo, ele corresponde ao meu fio condutor, tá? Aí nós temos as referências, né? Porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que representar essas grandezas vetoriais que são perpendiculares entre si num plano de papel. Então a gente usa a representação de bolinha com X para o campo entrando no plano do papel e a bolinha com pontinho para o campo saindo. E como é que nós vamos representar a direção desse campo? Por uma regra que é conhecida pela regra da mão direita, onde o dedo polegar indica a direção do campo, né, o sentido do campo, e os demais dedos, fechando o fio, vão indicar a direção do campo magnético. Então, o que vai acontecer? No plano do papel que vocês estão olhando aí, eu tenho o fio retilíneo vertical e a corrente para cima. O que vai acontecer? Na hora que eu fechar a mão nesse fio retilíneo, né, que eu abraçar esse fio retilíneo, eu vou ter o campo entrando no plano do papel, aqui no lado direito desse fio retilíneo. Não tem a representação aqui, mas dá para a gente entender que ele estaria saindo do plano do papel aqui no lado esquerdo do meu fio retilíneo. Bom, aí se eu pegar esse fio retilíneo e enrolar esse fio, transformando esse fio num círculo, eu passo a ter a espira circular. Eu peguei um negócio de pendurar toalha para poder fazer a representação disso, para ficar mais fácil da gente entender. A intensidade do campo magnético, que relaciona o valor numérico associado à unidade. Ele está associado à permeabilidade magnética do meio, olha lá, o meu μ0, multiplicado pela corrente, dividido pelo diâmetro da espira circular, certo? Aí, como é que eu vou determinar a intensidade, a direção e o sentido desse campo? Também pela regra da mão direita, tá? No caso, ó, a corrente, ela está, no caso da figura, a corrente está sendo indicada pelo dedo polegar, né? Se eu colocar no plano vertical aqui, ela teria se deslocando no sentido anti-horário, né? Então ela está entrando, ela está deslocando a corrente no sentido anti-horário, indicado pelo dedo polegar, e o campo, ele está
saindo do centro da minha espira circular. Se eu mudo a direção da corrente, eu mudo a direção do campo que atravessa essa minha espira circular, tá? E, finalmente, nós temos o quê? O solenoide. O solenoide é quando eu pego esse fio retilíneo e provoco várias voltas nesse fio retilíneo sobre um cilindro, certo? Então, tem várias espiras enroladas nesse cilindro, formando esse solenoide. No solenoide, a intensidade do campo magnético ela está relacionada ao número de espiras, que é esse N, à permeabilidade magnética no vácuo, à corrente que atravessa esse solenoide, e ela é inversamente proporcional ao comprimento do meu solenoide. Então, quanto maior esse solenoide, né, mais comprido for esse solenoide, menor é a intensidade do campo magnético que ele gera. Mas aí, de repente, eu tenho que suprir a necessidade de ter um solenoide grande, mas com um campo magnético grande também. Então, o que eu faço? Ou eu aumento a corrente elétrica que circula por esse solenoide, ou eu aumento o número de espiras no meu solenoide. A regra aqui também é a regra da mão direita, né? O dedo polegar vai indicar o sentido da corrente, os demais dedos fechando a mão no solenoide vão indicar a direção do campo. No caso, onde eu tenho o campo saindo no meu solenoide, eu tenho o polo norte desse meu ímã que eu estou criando, e aonde o meu campo está entrando nesse solenoide, eu tenho meu polo sul. Certo, gente? Então eu coloquei isso no slide, eu achei interessante colocar isso no slide, mandei para vocês, tá? No e-mail de agendamento da aula, de confirmação da aula, eu coloquei esse slide lá, tá no anexo lá, pus hoje na hora do almoço, porque eu estava terminando de montar esse slide, eu estava dando uma ajeitada nele. Então, eu achei interessante voltar nas fórmulas para a gente poder resolver esses exercícios que estão faltando, tá? Deixa eu só pegar o nome aqui para a gente dar início à resolução desses exercícios. Só um minutinho, pessoal. Beleza. Então, gente, na página 15, o exercício 7, ele é um exercício que está relacionando campo magnético a uma espira circular, tá? Fechar isso. E essa daqui também. Então, vamos lá, exercício 7. Uma espira circular de raio 10 centímetros é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 3 amperes. Então, deu o raio da espira e deu a intensidade da corrente que atravessa essa espira. Calcule a intensidade do vetor campo de indução magnética no centro da espira, e essa espira se encontra no vácuo, onde a permeabilidade magnética dela é de 4 π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Bom, aqui ele só pediu a intensidade do vetor campo de indução, porque ele não deu a posição da espira, ele não deu o sentido da corrente, tá? Mas eu coloquei uma aqui só para a gente ter ideia do que está acontecendo. Então, vamos supor que essa espira se encontra num plano horizontal e a corrente que está circulando essa espira é no sentido anti-horário. Então, o que vai acontecer aqui? Primeira coisa que acontece é que se essa espira está colocada num plano horizontal, o vetor
relacionado à intensidade do campo de indução magnética é vertical, certo? A espira na horizontal vai gerar um campo magnético no centro dessa espira vertical. Aí o sentido desse campo magnético, ele tem que estar relacionado com o sentido da corrente que percorre essa minha espira. No caso que eu coloquei aqui, só para a gente ter a noção, tá? A minha espira está na horizontal e a corrente está percorrendo essa espira no sentido anti-horário. Então, na hora que eu aplico a regra da mão direita, o dedo polegar vai ter a mesma direção e sentido da corrente, tá? Com isso, eu vou ter um vetor indução magnética que sai do centro da espira na vertical, certo? Então, neste caso aqui, se eu fosse representar nessa minha espira esse meu vetor indução magnética, ele seria representado pelo pontinho. E como é que eu calculo isso? Eu calculo isso dividindo o produto da permeabilidade magnética pela corrente, pelo diâmetro da espira. Só que eu tenho que lembrar, hein? Ó, a unidade aqui na constante é metro. E o raio aqui está em centímetro. Então, tem que passar esse raio para metro. Tem que dividir por 100. Então, ó, a intensidade do campo é a permeabilidade magnética vezes a corrente dividido por 2R. A permeabilidade foi dada, 4π vezes 10 a menos 7. A corrente vale 3. O raio 0,1. Aí, em cima, o que que fica? 12π vezes 10 a menos 7. Correto? Esse produto todo aí. E embaixo, fica 2 vezes 10 a menos 1. Porque é a transformação desse número decimal aqui, ó, em potência de base 10. Para ficar mais fácil de calcular, né? Aí eu divido 12 por 2, dá 6 aqui, mantenho π. E por que que dá 10 a menos 6? Porque no numerador eu tenho 10 a menos 7, que está sendo dividido por 10 a menos 1. Conserva a base, subtrai esses expoentes. Então fica menos 7 menos menos 1, né? Dá 10 a menos 6. Beleza? Exercício 8. Duas espiras circulares imersas no vácuo, onde a permeabilidade magnética é de 4π vezes 10 a menos 7, concêntricas e coplanares, de raios 10 centímetros e 20 centímetros, são percorridas pelas correntes elétricas de intensidade 10 e 15 amperes, respectivamente. Então, ó, o que eu tenho nessa primeira parte do exercício? Duas espiras circulares que possuem o mesmo centro, elas são concêntricas, no mesmo plano, tá? Ambas no mesmo plano. Porque eu poderia muito bem ter uma espira aqui e outra aqui. Elas não, elas estão no mesmo plano, elas têm o mesmo centro, uma está dentro da outra. Vamos colocar dessa maneira. A de menor raio é interna de maior raio. E a corrente que circula na de menor raio é de 10 amperes e a que circula de maior raio, 20 amperes. Porque ó, no texto eu tenho as espiras de 10 centímetros e 20 centímetros de raio, percorrida pelas correntes de 10 e 15 amperes, respectivamente. Ou seja, para de 10 centímetros é 10 amperes, para de 20 centímetros, 15 amperes. Aí ele fala, se o sentido das correntes elétricas são contrários, determine a intensidade do vetor campo de indução magnética resultante do ponto central das espiras. Bom, as correntes são contrárias em duas espiras concêntricas e coplanares. Só que ele não falou
qual que é horário e qual que é anti-horário. Não importa. Eu determinando o sentido de uma, eu determino já o sentido contrário da outra. Tá? Então, para ficar igual a resposta que eu tenho na apostila, eu fiz o seguinte, ó, como o enunciado só apresenta que as correntes elétricas têm sentidos contrários, será considerado que o da espira interna é anti-horário e o da espira externa é horário. Não vai mudar em nada o resultado da intensidade do vetor campo de indução magnética, tá? O valor numérico associado à unidade não muda. Eu determinando o sentido de cada uma. Não vai mudar em nada, tá? Então, o que que nós temos? Eu tenho as duas espiras, a de menor raio e a de maior raio, onde na espira de menor raio, a corrente que circula por ela é uma corrente de 10 amperes no sentido anti-horário. E, como elas têm sentidos contrários, na de raio 20 centímetros, a intensidade da corrente é 15 amperes no sentido horário. Beleza? Pessoal, eu vou calcular só a intensidade. É o valor numérico associado à unidade, ou seja, eu vou calcular isso para cada uma delas. Mas como elas são vetores, grandezas vetoriais, na hora de eu achar que eu vou calcular a intensidade do campo magnético resultante, como elas vão ter sentidos contrários, eu tenho que fazer a maior menos a menor, tá? Vamos entender aqui, ó, vamos usar esse negócio que eu tirei do banheiro, de pendurar a toalha. O sentido da corrente de 10 amperes é anti-horário. Então, ó, o dedão indica o sentido dessa corrente, beleza? O que vai acontecer com o campo? Ele vai entrar na folha. Perdão. Ele vai sair da folha. Ele vai furar, ó. Vai vir em direção ao meu olho. Então, é o furinho. Então, eu vou calcular a intensidade do campo magnético e eu já tenho a ideia que esse campo sai do plano do papel. Beleza? Então, ó, para a corrente de 10 amperes, a intensidade do campo é μ vezes I dividido por 2R, onde μ é 4π vezes 10 a menos 7, I é a corrente de 10 amperes, e o raio é de 10 centímetros, transforma em metro. Então, aqui no meu numerador, o que vai dar? Vai dar 4π vezes 10 a menos 6, certo? Multiplica essas potências aí. E no meu denominador, dá 2π vezes 10 a menos 1, beleza? Para ficar mais fácil de calcular, né? Aí eu dividindo 4 por 2, eu vou ter o 2 aqui, conservo o π e resolvo a divisão de potência de mesma base. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 1, 10 a menos 5, Tesla o resultado. Por que saindo do papel? Porque a corrente está no sentido anti-horário e na hora que eu fecho os meus dedos na espira, ela fecha no sentido de furar a folha. Então está saindo do plano, certo? Agora vamos inverter a história. Para a corrente de 15 amperes. O que acontece para a corrente de 15 amperes? Eu vou ter uma intensidade do campo relacionada à corrente de 15 amperes ao raio da espira e a direção e o sentido do campo, a direção ele é perpendicular, né? Porque a espira está na direção perpendicular, no caso que ele é horizontal, porque a espira está na vertical. Só que agora vai acontecer o quê? A corrente está no sentido horário. Então, na hora que eu fecho a mão na espira, os demais dedos eles vão entrar no plano do papel. Eles estão entrando no plano aqui onde está desenhado, certo? Então, se eu tenho um campo magnético saindo e outro campo magnético entrando, o campo magnético resultante é a diferença dos dois, certo? São grandezas vetoriais com a mesma direção
Sentidos contrários. A soma vetorial, a resultante vetorial, é a diferença da maior com a menor. Então, para a corrente de 15 amperes, eu vou ter a permeabilidade magnética vezes a corrente de 15, a permeabilidade é 4 vezes 10, 4π vezes 10 a menos 7, a corrente é 15. E agora, para o raio, eu vou relacionar esse raio aos 20 centímetros da espira maior, certo? O que dá meu numerador? Meu numerador dá 4 vezes 15, 60π vezes 10 a menos 7. Aí, eu dividi por 10 aqui, somei 1 no expoente, né? Para tirar o 60. 60π vezes 10 a menos 7 é a mesma coisa que 6π vezes 10 a menos 6. E no meu denominador, quanto que dá? Dá 4π vezes 10 a menos 1. Dividindo esse 6 aqui por esse 4, dá 1,5. Conservo o π. E no expoente eu faço a mesma coisa que em cima. Tá? 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 1 dá 10 a menos 5. Só que agora, nesse meu caso, o sentido do campo é entrando no plano do papel, né? Pensando o plano do papel aqui, para 10 amperes, está saindo do plano do papel, para 15 amperes, está entrando no plano do papel. Ou seja, eu tenho dois vetores com a mesma direção, ambos são horizontais, tá? Só que um fura e o outro entra, né? Na visão de quem está olhando, a espira de frente, para a corrente de 10 amperes, está fazendo isso. Para a corrente de 15 amperes, está fazendo isso. Lembra da flecha lá, né? Então, para a corrente de 10 amperes, é a ponta da flecha. Para a corrente de 15 amperes, é a pena da flecha. Então, eles têm mesma direção, sentidos contrários. Qual que é a resultante? É a diferença do maior e do menor. Tá? Por que tem que ser o maior que o menor? Porque grandeza vetorial, ela não admite sinal negativo associado à grandeza. Tá? O sinal negativo está relacionado ao sentido. Então, como os vetores, campos de indução magnética, têm sentidos contrários, a resultante deles é dada pela diferença entre esses dois vetores. Se tivesse acontecido deles terem o mesmo sentido, o vetor resultante seria a soma deles, certo? Se eles fossem perpendiculares, formando ângulo de 90 graus, né? A resultante deles seria a hipotenusa do triângulo retângulo, é soma vetorial. Então, neste caso aqui, como eles têm sentidos contrários, o vetor campo de indução magnético resultante é a diferença entre eles, olha lá, ó. É 2π vezes 10 a menos 5, menos 1,5π vezes 10 a menos 5. Dá 0,5π vezes 10 a menos 5 Tesla. Por que saindo do plano do papel? Porque ele tem sentido do maior vetor. Né? Pensa em duas forças agindo num corpo. Uma força de 15 newtons para a direita e uma força de 10 newtons para a esquerda. Qual que é a resultante? A resultante é uma força de 5, porque é a diferença de 15 com 10. A direção é da maior força e o sentido da maior força, se elas forem forças de mesma direção, né? Forem duas forças horizontais agindo num corpo, a direção da força resultante continua horizontal. E o sentido é a da maior força. Beleza? Bom, vamos para o 9 que eu mais gosto. O 9 é o seguinte: um condutor retilíneo muito longo, indicado na figura, é percorrido por uma corrente de 4π amperes. Isso daí é para facilitar a vida, tá? Qual a intensidade da corrente elétrica que deve circular na espira de raio R para que o vetor campo indução magnética resultante seja nulo no centro O dessa espira? Então, o que está acontecendo aí, pessoal, é mais ou menos isso daqui, ó. Eu tenho a espira aqui,
e o fio a uma distância que é o dobro do raio da minha espira. Então, tá, a espira aqui e o fio aqui, certo? O que vai acontecer? Na hora que essa corrente elétrica circula pelo meu fio condutor para a direita, eu vou gerar um campo magnético que fecha aqui, ó, que ele vai estar em relação ao ponto O, que é o centro da minha espira, ele vai estar entrando no centro dela, né? Ó, é fácil de entender, ó. Vou pôr os dois pertinho aqui. O fio e a espira. Na hora que essa corrente, indicada pelo meu polegar, desloca-se para a direita, o campo magnético vai entrar no centro da minha espira. Aí eu vou ter que gerar uma corrente elétrica na espira que torne esse campo magnético gerado pelo fio condutor nulo no centro dela. Então eu já tiro uma ideia aqui. Se o campo do fio retilíneo entra na espira, o campo gerado pela espira tem que sair dela em relação ao centro. E a intensidade desse campo gerado pela espira tem que ser a mesma do campo gerado pela corrente no fio retilíneo. Porque o que eu tenho? Eu tenho grandezas vetoriais, campo de indução magnética é uma grandeza vetorial. Aí eu vou ter duas grandezas vetoriais com mesma intensidade e sentidos contrários, que dá como resultante um campo de indução magnético nulo. Então, observem. Pela regra da mão direita para fios retilíneos, o vetor campo de indução magnética gerado pelo fio no centro da espira tem sentido para dentro. É a história que eu mostrei aqui, ó. A corrente está indo para a direita, o sentido do campo é fechando aqui os demais dedos do meu fio, certo? Então ele vai estar, esse campo magnético gerado aqui, ó, vai estar entrando no centro da minha espira, ou seja, a distância que eu tenho do fio até o ponto O, que é o centro da minha espira, é esse 2R aqui, tá? Então, para que o vetor resultante possa ser nulo, né, a soma do campo associado ao campo do fio retilíneo com a soma do campo associado à espira circular, a soma vetorial desses dois campos tem que dar zero. Então, para que o vetor resultante possa ser nulo, existem duas condições. O vetor campo de indução magnético gerado na espira tem o seu sentido no seu ponto central, precisa ser para fora, certo? E ter a mesma intensidade que é gerado pelo fio. Então, o que aconteceu? Na hora que essa corrente I circulou pelo meu fio, ela fez isso no campo gerado no centro da espira. Ela gerou um campo que entra no centro da minha espira. Para que o campo resultante seja igual a zero no centro dessa minha espira, a minha espira tem que gerar um campo saindo do centro dessa espira, onde a intensidade do campo gerada pelo fio tem que ser igual à intensidade do campo gerado na espira. Então, ó, o campo magnético do fio tem que ser igual ao campo magnético da espira. Como é que calcula o campo magnético no fio? É a permeabilidade magnética de um vácuo, multiplicado pela corrente I que circula nesse meu fio aqui, ó, que é o 4π, sobre 2πr, onde esse R do fio aqui é a distância do meu fio até o ponto O no centro da espira, que é o 2R. Isso é igual ao campo magnético na espira, que é μ vezes a corrente na espira,
vezes o diâmetro da mesma. Aí eu já dei uma melhorada aqui, tá? Cortei Mi com Mi, 2 com 2. Beleza? Aí eu fiquei com a seguinte relação. A corrente no fio sobre π vezes R do fio, né, que é a distância do fio até o centro, é igual a corrente na espira sobre o raio da espira. Mas o que é esse R do fio aqui? É a distância do meu fio retilíneo até o ponto onde o campo magnético entra nessa espira aqui. Que é quem? 2R. Então já dá para facilitar um monte de coisa aqui. Eu troco a corrente no fio por 4π, corta 4π com 4π, corta R com R. Como é que fica a corrente na espira? 4 dividido por 2, 2 amperes. Por que sentido anti-horário? Porque para esse campo ser nulo no centro, né, eu tenho que estar gerando um campo de indução magnética no ponto central para fora. Então, ó, se o campo magnético no centro dessa espira minha está sendo gerado para fora do plano do papel que a gente está visualizando aqui, a corrente, que é meu dedão, está no sentido anti-horário. Beleza? Tranquilo? 10. O 10 é o seguinte. Um solenoide de 50 centímetros de comprimento apresenta 3.000 espiras e se encontra no vácuo, cuja constante de permeabilidade magnética vale 4π vezes 10 a menos 7. Determine a intensidade do vetor campo de indução magnética, ou seja, o valor de B, no interior desse solenoide, se ele estiver sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 3 amperes. Bom, ele não está pedindo nem a direção, nem o sentido, tá? Ele só quer a intensidade mesmo, é o valor numérico associado à unidade. No caso, o que eu tenho que relacionar? O número de espiras, a corrente e o comprimento, eu tenho que passar para metro, tá? Então, o campo de indução magnética num solenoide, ele é a permeabilidade magnética no meio, vezes a corrente que circula esse solenoide, vezes o número de espiras, dividido pelo comprimento do solenoide. Aí trocou o valor aqui, ó. 4π vezes 10 a menos 7, vezes 3 da corrente, vezes 3.000, que representa o número de espiras, dividido por meio, que é o comprimento dele passado para metro. Aí, para não sair na resposta direto, eu fui desenvolvendo, tá? Então, isso é igual a 36.000 π vezes 10 a menos 7. Por que 36.000 π vezes 10 a menos 7? Que é o produto desse 4 por 3 vezes 3.000. Correto? Dividido por meio. Aí, o que eu fiz? Eu dei uma melhorada na notação científica. 36.000 π vezes 10 a menos 7, esse 36.000 π aqui, ele pode ser 3,6 vezes 10 a quarta, é só deslocar a vírgula 4 casas para a direita. Vezes π vezes 10 a menos 7, certo? Aí multiplica as potências, 10 a quarta vezes 10 a menos 7, 10 a menos 3. Dividir por meio é multiplicar por 2. 3,6 π vezes 10 a menos 3, dividido por meio, é a mesma coisa que 7,2 π vezes 10 a menos 3 Tesla. Beleza? O 11. O 11 é o seguinte. Considere um solenoide que apresenta 1.000 espiras por metro, imerso no meio de permeabilidade magnética igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. E percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 sobre π ampere. Tudo para facilitar o cálculo, tá? Nessas condições, qual a intensidade do campo magnético no eixo do solenoide em potência de 10 a menos 4? Então, ó, acompanha o raciocínio. Eu tenho o número de espiras, que é 1.000, a permeabilidade magnética do meio e a corrente elétrica, que é de 2 sobre π.
Mas ele não deu o comprimento do solenoide. Ele não deu em valor numérico, mas ele está inserido no problema, tá? Porque ele fala que esse solenoide apresenta 1.000 espiras por metro. Então, para essas 1.000 espiras, o comprimento L do meu solenoide é 1 metro. Se eu tivesse 2.000 espiras, seria 2 metros e assim por diante. É a relação que eu tenho entre o número de espira e o comprimento do solenoide. Olha lá, ó, 1.000 por metro. E ele quer a resposta em potência de 10 a menos 4. Então, eu tenho que ajeitar a solução para ter essa resposta direta em potência de 10 a menos 4. Então, observem. Eu vou substituir a permeabilidade. Não era para cortar agora, não. Eu vou substituir a permeabilidade magnética por 4π vezes 10 a menos 7, a corrente I por 2 sobre π, para 1.000 espiras, o comprimento de 1 metro. Como ele quer o resultado em potência de 10 a menos 4, olha o que eu fiz. Primeiro, cortei π com π. E transformei 1.000 em 10 a terceira. A resposta sai direta em potência de 10 a menos 4 Tesla, né? Porque aí basta eu multiplicar o 4 pelo 2 aqui em cima, ó, e conservar a base, somar os expoentes das potências. Olha lá, ó, saiu o resultado direto. 8 vezes 10 a menos 4 Tesla. Certo, pessoal? Com isso, a gente tem atividade para sexta-feira. Tá? É o que eu não dei para a semana passada. Então, ó, essa semana eu só vou ficar nisso, tá? Apesar de eu começar a matéria de força magnética com vocês, eu não vou incluir atividades de força magnética para essa semana, porque eu acredito também que eu nem consiga resolver atividades de força magnética essa semana, porque o conteúdo é muito extenso, tá? Então, para essa semana, para sexta-feira agora, dia 30, exercícios de 1 a 9, da sessão Hora de Estudo, página 35 a 37, tá? Para o dia 30 agora do 10. Na quarta-feira, nós vamos começar a ver isso daqui, ó. Força magnética, tá? Eu não vou dar introdução hoje, porque senão na quarta-feira eu vou ter que voltar no mesmo assunto e a gente fica perdendo tempo em assunto que já foi dado, tá? Alguma dúvida, gente? Tranquilo aqui? Ficou claro o sentido da corrente, sentido de campo? Ficou tranquilo? Tá? Eu tô tentando me expressar da melhor maneira possível, porque primeiro, né? O que eu estou fazendo aqui de frente para a câmera está invertendo também. Então a gente tem que pensar no plano do papel. Tá? No plano que a gente está olhando para o papel e aplicar a regra da mão direita, relacionando o polegar à corrente e os demais dedos ao campo. O que vai acontecer na aula de quarta? Nós vamos colocar mais uma grandeza vetorial na ideia de corrente e campo. Nós vamos colocar a força magnética, tá? Aí tem uma regra associada à mão direita e tem uma outra regra associada à mão esquerda, mas a representação dos vetores é a mesma. Então tem gente que fica mais familiarizado, por exemplo, aplicar a regra para a força magnética relacionando a mão esquerda. Eu prefiro a mão esquerda. E eu vou mostrar para vocês na quarta-feira de manhã. Certo, gente? Então, ó, tarefa para quarta-feira é do 1 ao 9, página 35 e 36. Eu não recebi. Ah, não é com vocês, não. Vocês eu não deixei tarefa agendada, é com o segundo ano que eu não recebi algumas tarefas. Bom, vou parar por aqui. Um abraço para todo mundo. Obrigado da companhia aí. Quarta-feira nós estamos firmes. Beleza? Um abraço, gente. Tudo de bom para vocês aí. Tchau, Bruno. Um abraço de nada. Falou, Guilherme. Falou, Juliana. Falou, Pedrão.
Tudo de bom para vocês aí. Um abraço. Falou, Ju. Tchau, gente.